Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo também tá, graças a Deus, e depois de muito tempo, como sempre, estou aqui mais uma vez para partilhar com vocês a palavra do Senhor. Espero que Ele fale com vocês, assim como Ele falou comigo, assim como Ele ministrou, ou assim como quando Ele ministrou ao meu coração essa palavra, amém? Nós hoje vamos falar sobre o pecado. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco acerca do pecado, e o livro que vamos ter como base é o livro de Tiago, no seu capítulo 1, e eu vou passar a ler a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. A palavra do Senhor está nos dizer aqui no livro de Tiago, nos seus versículos de 13 a 15, sobre o pecado. Que nós somos tentados pelas nossas próprias paixões, pelos nossos próprios desejos, pelos desejos dos nossos corações. E que quando nós nos encontramos nesse momento ou nesse lugar de sermos tentados ou de estarmos a cair em tentação, nunca devemos dizer, Deus está a me tentar, porque a palavra do Senhor está a dizer que Deus ele não tenta ninguém, Deus ele também não é tentado pelo mal. Então são os nossos próprios desejos, são as nossas próprias cobiças que nós criamos dentro dos nossos corações que nos levam a pecar. E eu vou passar a ler mais uma vez o versículo 14, porque é o nosso texto de base, que diz assim: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Irmãos, o que é que eu quero falar hoje sobre o pecado? O pecado é eminente na vida de qualquer pessoa. Todos nós viemos de Adão, todos nós somos descendência de Adão, e acredito que todos nós sabemos da história que houve no princípio da criação do homem, que o homem caiu em tentação, que o homem pecou contra Deus e que por isso foi destituído da glória de Deus. Nós lemos lá no livro de Romanos 3:10 que não há nenhum justo, sequer um, que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E quando nós vamos no ato do pecado, o que acontece por detrás disso? O que gira em torno do pecado? Na verdade, o nosso coração ele está inclinado para o mal. Nós somos seres depravados. Não vem muita coisa boa de nós. Nós somos seres depravados. Então, as intenções dos nossos corações normalmente estão voltadas para o mal. E essas intenções dos nossos corações é que nos tentam. Não Deus, mas as intenções dos nossos corações, os desejos da nossa alma é que nos tentam. Por isso é que a palavra está a dizer que a tentação vem dos nossos próprios desejos. E o que é que eu quero dizer, irmãos? É normal nós termos desejo. Você é homem, você é mulher, você é um ser humano. Você tem desejos, você tem vontades e é normal nós termos desejos. Mas quando esses desejos nos arrastam, quando esses desejos nos seduzem, como diz aqui a minha versão bíblica, que nós temos os nossos próprios desejos, sim, mas quando esses desejos nos seduzem, depois de nos seduzir, eles nos arrastam. E aí no versículo 15 é que já vem explicar que depois nós concebemos o pecado e depois damos à luz o pecado e nós sabemos que o final do pecado é a morte. Então, é normal nós termos as paixões, os desejos, mas o anormal, o que nos leva a pecar, é quando esses desejos, quando essas paixões nos seduzem e nos arrastam. Quando nós nos deixamos ser seduzidos e nos deixamos ser arrastados por essas tentações ou por esses desejos que nós temos nos nossos corações. Então, nós somos aqueles que devemos ter o autocontrole sobre nós mesmos. Nós somos aqueles que devemos cuidar para que, vendo o pecado à nossa frente e já nos tendo alguém avisado de que ali na frente tem algum
erro, algum vacilo que você vai encontrar, não insistirmos em avançarmos por aquele caminho, porque vão sempre existir desejos, vão sempre existir paixões, você vai sempre ter dificuldades, vai sempre ter atrações por alguma coisa, por alguma pessoa, em estar em algum lugar, em fazer alguma coisa, em ouvir alguma coisa, em falar uma outra. Mas o que nós devemos ter em atenção é que nós não devemos nos deixar ser seduzidos por esses desejos e por essas paixões que há dentro do nosso coração. Nós não devemos nos deixar ser arrastados por essas paixões, ou outras versões dizem pela cobiça do nosso coração, porque isso é que gera o pecado. Porque, tipo, nós andamos minados pelo pecado. Em qualquer lugar onde nós vamos, nós estamos minados pelo pecado. Nós estamos minados pelo mal. Mas nós temos a graça sobre nós de resistir a esse mal, de resistir a esse pecado. Nós temos a graça de não nos deixar ser seduzidos e depois arrastados por esse mal que é o pecado que nos rodeia, que nos sonda. Porque a Bíblia diz lá nas epístolas de João que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, nós estamos a viver num mundo em que o mal é que reina. O maligno é que reina. Então não tem como nós não sermos seduzidos, nós não sermos atacados, nós não sermos tentados muitas das vezes pelas nossas próprias cobiças, pelos nossos próprios desejos dos nossos próprios corações. Mas o segredo está em autocontrolar-se, em ter cuidado para que não sejamos seduzidos. Porque uma coisa é você ter o desejo, mas outra coisa é você se deixar ser seduzido por esse pecado. E após você ser seduzido por esse pecado, facilmente o pecado vai te arrastar. E você vai conceber o pecado e você vai dar a luz. E no final só resta-nos a morte. Porque é para esse lugar que o pecado nos leva. O pecado não acrescenta nada em nós. E digo isso por experiência própria. O pecado só nos afunda dia após dia. Porque nós nos sentimos afastados de Deus. Porque nós nos sentimos afastados de nós mesmos. Porque nós não conseguimos mais nos reconhecer. Porque nós começamos a duvidar do nosso propósito. Porque nós começamos a duvidar daquilo para o que Deus nos chamou. Começamos a nos perguntar se realmente nós merecemos a graça de Deus. Então, mas não é sobre nós, nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Mas graças a Ele, nós temos essa capacidade, nós temos essa graça em nós de podermos não nos levar, não nos deixar ser seduzidos pelo pecado e depois sermos arrastados pelas paixões do nosso coração, mas buscarmos em Deus resistir a essas tentações, resistir a essas paixões, a fim de que possamos ser livres do pecado, a fim de que possamos viver em paz, com tranquilidade, com paz de espírito diante da presença de Deus, que possamos viver de graça em graça, como a palavra do Senhor diz, que possamos nos sentir livres e à vontade de adorar ao Senhor sem que o acusador nos acuse de que nós andamos pecando, de que nós andamos errando, porque Satanás ele está aí, ele está só aí às espreitas para nos acusar. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu tinha para deixar para vocês hoje. Peço que Deus fale ao vosso coração e peço que verdadeiramente você que está a passar por um momento difícil, você que está a passar por um momento em que estás a ser tentado pelo pecado, busques força em Deus, porque Ele é o único que te pode ajudar, que te pode dar forças para resistir a essas paixões do teu próprio coração, a esses desejos do teu próprio coração, mas que Ele pode te conceder a graça e o poder de ultrapassar todo esse mal, porque não há ninguém maior do que o Senhor para nos ajudar a resistir e a ultrapassar todas as nossas barreiras.
barreiras, porque nós sempre teremos barreiras, porque nós sempre teremos dificuldades, porque nós somos falhos, somos errantes, somos pequenos, mas aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Criador dos céus e da terra, ele tem capacidade para nos ajudar a resolver os nossos problemas, para nos ajudar a sair, por mais que você sinta que você está no fundo do poço, irmão, eu te digo, a mão de Deus pode chegar lá e te tirar de lá, do mais fundo possível que você possa imaginar. Deus, ele tem esse poder para tirar de lá, mas você tem que ir após ele, você tem que querer, você tem que buscar, porque outras pessoas podem orar por ti, outras pessoas podem buscar por ti, outras pessoas podem clamar pela tua vida, mas se você não se levantar, bater o pé no chão e dizer, é hoje que eu vou buscar em Deus, que eu vou buscar no Senhor a minha libertação, a minha liberdade dessa escravidão do pecado que eu tenho vivido, que eu mesmo tenho me submetido, porque uma das principais coisas que nós devemos reconhecer é que nós temos submetido àquela situação. E que nós também precisamos buscar a libertação, precisamos buscar viver distante daquele mal a qual nós nos submetemos. Então, que Deus vos abençoe, um beijo no vosso coração e